Feche seus olhos, Pai. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Pai. Como é bom começar o ano em Tua presença. Como é bom, Senhor, consagrar a nossa vida, tudo que fazemos e sonhamos a Ti. A Tua palavra fala para consagrarmos os nossos planos a Ti, para que sejamos bem-sucedidos. E eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, esse culto nesse dia. Pai, que o primeiro determine o futuro. Que nós tenhamos um ano extraordinário, de obras maiores. Que cada um de nós possamos realmente viver o favor e a bondade do Senhor nesse ano de 2026. Que possamos viver na expectativa da fé que vem do Senhor. Pai, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, teu trono de glória. Tira todo e qualquer sono, toda e qualquer preocupação, tudo aquilo que vem roubar, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, a essência daquilo que o Senhor quer entregar nessa noite, que seja repreendido em nome de Jesus. E eu peço a Ti, ó Pai, Senhor amado, que o Senhor esteja falando, não seja eu, mas seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Trava o abdômen e senta, meu irmão. Eu queria que o meu microfone ficasse um pontinho a mais e não mexesse nele mais, por favor. Amém? Bom, gente, hoje eu quero falar sobre expectativa. Nós estamos no início do ano. Quem é que está com várias expectativas para 2026? Eu tenho várias. E o que é expectativa? Expectativa é a condição de quem espera algo que seja viável ou provável em determinado momento. Eu vou separar o Roberto do pastor Júnior. Tive que tirar do sofá. Ah, tá. Tive que tirar ele do sofá que ele estava hibernando, né? E aí, agora veio para cá conversa. Tá difícil. Então, expectativa é condição de quem espera algo que seja viável ou provável em determinado momento, baseado em probabilidades. É um desejo projetado para o futuro. Você tem um desejo, você projeta ele para o futuro, ele está baseado em probabilidades. Ou seja, é uma esperança otimista. Eu tenho certeza que 2026 o governo vai mudar. É uma esperança otimista, baseada no que você pode fazer ou em cenário favorável. É mais ou menos assim, eu tenho tantos milhares de reais no banco, esse ano eu vou comprar um carro novo. É uma expectativa que você tem, baseado no que você pode fazer ou num cenário favorável, que é o quê? O dinheiro que você já tem guardadinho para isso. Porém, existe uma distância entre a expectativa esperada e o que você pode fazer. Existe a distância entre a expectativa esperada e a concretização. E essa distância, entre essa distância de você ter a expectativa, de você esperar, até você concretizar, existe um item chamado fé. A fé está no meio. A fé é uma convicção firme. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse momento aqui. A fé é uma convicção firme, enquanto a expectativa é um desejo projetado para o futuro. A fé é uma certeza e ela pode operar contra a expectativa lógica. Espero que vocês estejam me entendendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vivi isso. Vou falar de mim. Eu mesma vi isso. Eu tinha mais do que uma expectativa de ter um filho. Eu tinha certeza que eu teria um filho, mesmo indo contra a expectativa lógica. Por quê? Porque eu era estéril, não tinha óvulos. Então, o certo, a expectativa lógica era o quê? Você não pode ter. Mas eu criei além da expectativa lógica. Então, a fé, ela age, muitas vezes, contra o cenário lógico que você está vendo.
Então, a fé é uma convicção firme e a expectativa é algo projetado. É um desejo projetado. Vocês estão me entendendo, gente? Diga amém quem está me entendendo. A expectativa é um importante e visível componente da fé. Peguem tudo que eu estou falando, que vocês vão entender perfeitamente daqui a pouco. A expectativa é um importante e visível componente da fé. Se você tem fé em algo, você tem a expectativa que vai acontecer. Porém, existe ainda um outro obstáculo que nós temos que aprender a lidar nisso tudo. Sabe o que, gente? O como de Deus. O como de Deus. Segundo Reis, capítulo 5, ele diz o seguinte, ele fala a história de um general Naamã, a partir do é o segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 9. Conta a história de Naamã. Naamã era um general sírio. Eu vou ler aqui. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era um profeta. Naamã, general sírio, tinha ido a Israel procurar o profeta Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Era o quê? Esse general tinha lepra, ele tinha ido atrás do profeta para que ele fosse curado. E aí Eliseu falou assim, vai lá, nem foi de encontro a ele, vai lá e se lava 7 vezes no rio, você vai ficar curado. Mas Naamã, o general, ficou indignado, saiu dizendo, não estava certo de que ele, está falando do profeta, sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre um lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Gente, para você entender isso aqui, Naamã era um general sírio, inimigo de Israel, que em uma investida contra Israel, pegou uma menina israelita, levou para casa, tornou ela sua escrava, sua serva, que era bem comum na época isso acontecer. Porém, esse poderoso general tinha lepra. E em um dado momento, aquela serva, que era cativa ali dele, né, que tinha sido cativa dele, ela falou para o general que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, que ele poderia curá-lo da lepra. E esse texto exatamente conta como foi a cura desse general pelo profeta. Nesse momento que essa menina, ela deu informação para esse general, ela gerou no general uma expectativa da cura que ele almejava. Ela falou, olha, você pode ser curado pelo profeta que tem lá em Israel. Olha, você vai lá, aquele profeta é homem de Deus, ele vai curar você. Só que o que aconteceu? Dentro dele, ele gerou uma expectativa diferente. Ele gerou uma outra expectativa, detalhadamente, de como Deus faria isso. E quando ele chegou no profeta e viu que não era o modus operandi que ele tinha dentro dele, como ele tinha almejado, pensado e desenhado na cabeça dele, como ele tinha imaginado na mente dele, ele ficou frustrado, indignado, porque a expectativa dele não foi atendida.
Aí você pode estar dizendo, não, pastora, mas depois ele fez. Mas eu estou falando do que foi gerado dentro dele. E eu pergunto, será que você já não passou por isso? Será que nós já não passamos por isso, criamos expectativas dentro de nós diferentes da forma que Deus queria atuar? Deus queria atuar de uma maneira e você simplesmente olhou e falou, não era assim que eu imaginava, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou esperar, eu não vou crer, eu não vou fazer parte disso, porque não é isso está errado. Essa forma aqui está errada. Porque nós construímos expectativas dentro de nós. Sabe, você descreve dentro de si como é que viveria tão esperada vitória, uma expectativa baseada em probabilidades de como Deus poderia fazer, não baseado numa fé genuína, da qual Deus ele age da forma que ele quer. As pessoas delimitam a maneira que Deus vai agir, se não for do jeito que elas estão imaginando, é como se nada fosse acontecer. É como se Deus não fosse agir. Sabe, não perca a fé de que Deus age devido à sua expectativa, Ana Dolores. Ser diferente da ação de Deus. Talvez o que você precisa é ajustar a sua expectativa com a de Deus. Se nós não fizermos esse ajuste, nós podemos perder muitas coisas grandes em nossas vidas. Porque esse general estava a ponto de perder a cura dele. E ele só não perdeu a cura dele, porque os servos dele ficavam, pai, poxa, se fosse difícil você não ia fazer, faz esse negócio, joga nesse rio aí, para com esse negócio. Ele teria abortado um milagre. Ele teria saído. Um outro texto que me chama muita atenção. Gente, foi tão gostoso a forma que Deus me deu essa palavra ontem. Eu acho que muita coisa foi para mim. Jesus chegou no tanque de Betesda. Vocês lembram do tanque de Betesda? Que ficava todo mundo lá e tinha um cara lá, uns trocentos anos esperando para ser curado? E Jesus chegou no tanque de Betesda e apenas um enfermo foi curado. E vocês sabem por quê? Porque um local que tinha várias pessoas que esperavam todos os anos as águas se moverem para que alguém jogasse elas dentro do tanque e elas recebessem o milagre delas. Aquele local devia estar cheio de enfermos, gente doente, gente precisando de cura e tal. E de repente Jesus chega lá. Por que só uma pessoa foi curada? Porque as pessoas tinham expectativa que o milagre aconteceria pelo quem conseguisse entrar primeiro no mover das águas e não na presença de Jesus. Eles agiram com os olhos na expectativa e não na fé em Jesus. Expectativa e fé são coisas diferentes. Um usa o outro, mas um não substitui o outro. Imagina se todos ali naquele tanque, não deveriam ter sido curados quando Jesus chegou? Por que todo mundo não foi curado? Por que só um? Porque as pessoas tinham fé não tinham fé na pessoa de Jesus. Elas tinham expectativa na cura vinda ao entrar no tanque, aquelas águas se movimentarem. E aí, qual era a expectativa? Receber a vitória quem conseguisse entrar primeiro. Ou seja, naquilo que elas poderiam fazer. Será que hoje você não está aqui contabilizando derrotas ou vitórias baseadas em você mesmo? No que você tem? Na sua força? Na sua habilidade? Na sua conta? Na sua influência? Nos seus acessos? Será que a gente está todos os domingos falando de fé? Será que todos os domingos, todos os cultos, todos os discipulados, todas as madrugadas, todo o tempo, nós ficamos falando o tempo todo de que Jesus faz, de que as coisas são diferentes quando estão na presença de Deus? Será que a gente ainda não continua agindo da mesma maneira, baseado no que nós estamos vendo? Na expectativa do visual.
Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A palavra diz aqui que a espera que temos que ter não é no melhor cenário, nas melhores oportunidades, mas no Senhor. Olha aqui, vamos lá, parafrasear. Mas aqueles que esperam no Senhor, está dizendo aqui no Senhor, renova a força, voa alto, não fica cansado, não se cansam, corre. Está falando aqueles que esperam no Senhor. Não está falando aqueles que esperam as melhores oportunidades, aqueles que esperam ganhar na Mega Sena, aqueles que esperam. É no Senhor. Não é aqueles que esperam você receber aquele dinheiro do contrato, aqueles que esperam ter um emprego melhor, aqueles que esperam ser reconhecidos, aqueles que esperam pagar as suas dívidas. Não, a Bíblia está falando aqui, mas aqueles que esperam o Senhor vão ter tudo isso. Se a sua espera está te fazendo desfalecer, está te cansando, sabe por que ela está te cansando? Porque ela não está baseada na fé em Jesus Cristo. Ela está baseada apenas naquilo que você pode fazer, naquilo que seu braço alcança. Quando o pastor Júnior dá o testemunho da Manu, do concurso que ela passou, se ela fosse esperar dela naquele momento, eu acho que ela não alcançaria. Não é isso, Manu? Mas talvez, eu queria até sugerir para abrir um pouquinho ali para a Amanda poder escutar a palavra. Eu queria, Tiago, que ela escutasse a palavra, que ela está ali com a Hope. Eu quero que elas escutem a palavra, que essa é uma palavra para o primeiro dia, para o primeiro culto do ano. É uma palavra que pode nortear o nosso ano inteiro, se nós não esquecermos dela. Inclusive, essa palavra está sendo gravada, né, Rodrigo? Porque tem horas que nós precisamos de coisas que relembrem e nos tragam esperança. Porque a gente entra na rotina do dia a dia, do trabalho, das coisas que nós estamos lutando, e de vez em quando nós esquecemos. E nós precisamos ter uma palavra ali que nos relembre, porque traz à memória, o Éricles, aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos ser ativados pela esperança da palavra todos os dias das nossas vidas. Por quê? Porque somos pó, somos falhos. Sabe, apenas a expectativa em nós mesmos nos deixa muito cansados. Nos cansa demais. E aí a gente não alcança. Como é que você está nesse processo de espera do seu milagre? É um momento, você tem que parar para pensar agora. Esse momento, você está destruído? Você está sem força? Você está batido? Você está abalado? Como é que você está nessa espera, Viviana, do seu milagre? Você está renovada? Porque se a gente está esperando as coisas acontecerem baseadas na nossa força, nós podemos nos frustrar e com certeza vamos nos cansar muito. Mas se nós esperarmos o nosso milagre no Senhor, o giro é outro. O resultado é outro. Se você estiver assim, lamentavelmente, sua expectativa não está em Deus, pode ser que esteja no seu braço, na sua condição ou outra pessoa. Qual é a expectativa que você está construindo dentro de si? Para um segundo aí para pensar. Qual é a expectativa que você está construindo dentro de si? Nós temos que determinar as coisas que nós queremos viver em Deus. Em Deus. Sabe, há um tempo atrás nós fazíamos cadernos dos sonhos. E eu colocava algumas fotos ali. Fotos de sonhos. Porque eu tinha que olhar para aqueles sonhos, aquela imagem, e resgatar a esperança em mim que eu poderia alcançar. Isso funciona. Para muita gente isso funciona. Por um tempo até funcionou para mim. Determine que você vai ver coisas boas. Não construa suas expectativas em pessoas, em sistemas econômicos, em conta bancária, mas nos planos de Deus.
Mesmo que nós estejamos em tempos difíceis, nós temos que crer. E eu pergunto, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Está lá em Gênesis 18, 14, esse verso. Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Não existe. Tem que ficar claro uma coisa, que para Deus, fique claro para você, que para Deus não existe nada difícil. Que fique claro que para Deus, para nós é difícil, mas para Deus não há nada difícil. Tem que ficar claro, temos que esperar no Senhor, olhando para Ele, renovando as nossas forças. Mas eu quero falar agora de algumas características, nós temos que esperar com algumas características. E, gente, eu tenho o hábito, toda vez que quando eu vou ministrar, eu tenho um hábito, eu penso no tema. O que é importante falar agora? O que, Senhor, é para eu falar agora, esse momento? Qual é o tema? Deus me dá um tema. Geralmente é assim, parece que vem rapidinho, vem na minha cabeça o tema. Eu tenho que trabalhar o tema. Quando eu estou trabalhando o tema, eu prego para mim. Eu sempre prego para mim. Então, essa parte foi uma parte que eu gostei muito de trabalhar ela. Primeira forma de nós esperarmos é esperar agindo. Certo? Como? Você orou por algo, você está na expectativa, agora ande na direção. Olha só, o general Naamã, ele queria a cura, não queria? Sim ou não? Sim. Mas ele não ficou na Síria esperando o profeta ir até ele, não. Ele foi lá em busca do profeta. Gente, para vocês terem uma noção, o general Naamã era uma altíssima autoridade. Ele não era um militar de patente baixa. Não, ele era o general do rei Ben-Hadad da Síria. Ele era um cara que mandava muito. Era o ministro da defesa. Ele saiu da Síria e foi para Israel atrás de um profeta que era uma nação que ele vivia, batendo nela. Ele esperou o quê? Agindo. Você quer casar? Quer casar, irmãs? Se arruma. Não é não, dona Carmen? Olha aqui, gente, olha minha sogra. Ela quer casar. E ela só anda linda, maravilhosa, esperando o próximo. Então, se você quer casar, comece a se arrumar. Invista em você, comece a conhecer mais pessoas. Agora, em nome de Jesus, não vai entrar em Tinder. É de 1 em 1 milhão que dá certo essas coisas. Eu sei. Fica quieto, Rodrigo. Fica quieto, Rodrigo. Não te perguntei nada. Gente, enquanto não tiver um Tinder gospel, não inventa. Quer casar? Ora. Mas também ajuda. Quer comprar uma casa? Economiza. Faz um plano, se organiza, faça atos proféticos, espere em movimento. Quer passar num concurso? Ore, mas estude. Deus não vai mandar o anjo fazer a prova para você, Isabela. Você vai ser médica, Isabela. Então, estuda, minha irmã. Estuda, porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você não pode esperar por algo achando que vai cair do céu na sua cabeça. Você precisa ter atitude. Quer fechar um grande negócio? Corre atrás. Não vai achando que o grande negócio, Fátima, vai porque você, filhinha de Deus, vai atrás de você sem você se esforçar. Vá atrás, faça conexões. Eu falo muito sobre isso, faça conexões, se relacione. É advogado, a doutora Cleia sabe disso. Vai lá conhecer o pessoal da vara. Conheça a faxineira. Conheça a pessoa que faz lá, está aqui a desembargadora. Faça o círculo de influência ao redor do desembargador. Vai em todos os funcionários do desembargador, faça amizade.
Porque quando o processo estiver parado, você chega lá e fala assim, ô Fátima, sabe aquele processo que está lá? Vê lá com a doutora Carmencinho, se ela pode pelo menos ler. Movimento, relacionamento, vai atrás, estuda. Sabe, fica assim, Deus falou que vai vir riquezas na minha vida, vai vir riquezas na minha mão, vai vir grandes contratos. Fica em casa, tá? Fica em casa dormindo, esperando que venha. Fica. Se movimenta, corre atrás. Esperar não é escrever um sonho em um caderno, deixar de lado, esperar que algum momento, como um passe de mágica, vai acontecer. Você espera agindo, indo em direção. Moisés estava liderando o povo de Israel para a terra prometida. Eles se viram diante do Mar Vermelho, mas Deus falou, olha, marcha. Eles tinham um sonho da terra prometida, mas eles tiveram que andar em direção a ela. Deus tinha dado, mas eles tinham que possuir. Eles tinham que chegar e enfiar o pé lá. A gente tem que ser mais impetuosos. Sabe, faça algo em direção ao seu sonho. Gente, eu cheguei no final de 2025 com um resultado grande, graças a Deus. Mas eu não dei sossego para ninguém. Quando eu via uma porta fechada, eu bati em outra, eu bati em outra, eu bati em outra, eu bati em outra, eu bati em outra. Quando eu vi que nós não tínhamos mais condições de fazer os nossos eventos, as nossas palestras, eu bati na porta de outra secretaria e fiz relacionamento e pedi ajuda e consegui. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer. Nós temos que gerar esse movimento, sabe, gerar dentro de nós a expectativa e andar por fé. Oração é orar e ter ação. Naquilo que você acredita. A terra prometida não vai vir até nós, nós que vamos até ela. Será que dentro dos seus projetos de 2025 você não deveria ter feito outras coisas e não fez? E não perdeu oportunidades porque você não agiu em fé? Não, pastor, eu estava aqui, eu estava crendo, Deus falou. Se Deus falou e você creu, por que você não andou na direção? Talvez coisas ficaram paradas porque você deveria ter liberado perdão, por exemplo, não fez. Isso adiou sua promessa porque era a ação que você deveria ter feito e não fez. Nós esperamos agindo. Talvez um sonho profissional não cumpriu porque você ficou parado achando que Deus ia fazer a sua parte. Fátima, Deus não faz a sua parte. Ele só faz a dele. Então, a nossa parte, trabalhar, agir, é nossa. 2, espere crendo que Deus é galardoador, ou seja, recompensador de quem espera por Ele. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, primeiro, crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui Deus reafirma, Deus recompensa quem crê e busca Ele. Gente, a falta de fé não apenas desagrada a Deus, mas nos impede de receber o milagre. É necessário que haja fé, e quem se aproxima de Deus buscando uma intervenção, necessita de uma expectativa que é a certeza que Ele fará. Presta atenção. Se você falar assim, eu creio em Deus, mas não crê que Ele faz, você está querendo dizer que Deus é mentiroso. Não, pastor, imagina, está sim. Porque se Ele falou, Ele tem um modo, Ele tem o como dele fazer. Ele tem um como. Se Ele falou e você não crê, você está dizendo o seguinte, Deus não é íntegro, o caráter de Deus é duvidoso, porque Ele prometeu e não fez. Você não pode se vitimizar, porque o milagre que você queria ainda não aconteceu. Ai, tadinha de mim, porque esse milagre aqui não aconteceu. Deus, Ele não age na nossa vida porque somos vítimas, porque nos vitimizamos.
Mas Ele age porque nós temos fé e cremos. Porque se a palavra fala, em Hebreus 11:6, olha aqui, eu vou ler ela bem profundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você não crê, você não agrada a Deus. Você só agrada a Deus se você crê. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, ou seja, precisamos crer que Deus realmente existe e que ele galardoa ou recompensa aqueles que o buscam. Se você não crê nisso, você está com problema. Não é Deus que está com problema em fazer, é você que está com problema em receber. Porque se você não crê, Deus não vai fazer, não. Pastora, mas está demorando. Ok, pode ser por vários motivos. Um deles é porque nós estamos sendo preparados para receber, geralmente é isso. Mas isso não pode colocar em nós nenhum tipo de dúvida. Não é permitido a dúvida dentro de nós. O general, ele agiu por fé. Ele acreditou em sua serva, mas creu que o Deus de Israel poderia curá-lo. Gente, Deus honrou a fé dele. Olha só, olha que interessante. O general, ele agiu por fé. Ele acreditou na serva. E creu que o Deus lá dela poderia curar ele. Deus honrou, mesmo com aquela atitude dele, de virar as costas, mas ele não conhecia Deus. Ele não sabia quem era Deus. Mesmo assim, ele acreditou e foi. E nós, gente, e agora, a gente que vive declarando que nada acontece, que está tudo errado, que nada vai mudar, e Deus fazendo um monte de coisa na nossa vida. Esse general não sabia quem era Deus. Ele escutou uma orientação e foi nela. E a gente que convive com Deus todos os dias. E a gente que vira as costas todos os dias. Agora, se a gente vive declarando que a nossa vida nada acontece, tudo vai dar errado, nada muda, essa é a vida que você vai ter. Sua atitude segue aquilo que você crê. A sua atitude segue aquilo que você crê. Se você crê que Deus existe e Ele recompensa quem espera por Ele, você vai ter uma atitude de fé independente do momento que você esteja vivendo. Vou repetir para você não esquecer. Se você crê que Deus existe e Ele te recompensa quem espera por Ele, você vai ter atitude de fé independente do momento que você esteja vivendo. Você pode estar com um momento super difícil. Mas você fala, opa, eu creio nele, e ele recompensa quem se aproxima dele, então vai dar certo. Essa tem que ser a nossa jornada. Lucas 1,45 diz, feliz é aquela que creu, falando de Maria, que se cumpriu aquilo que o Senhor lhe disse. Por que se cumpriu aquilo que o Senhor lhe disse? Porque ela creu. Por que cumpre coisas na nossa vida? Porque nós cremos. É só por isso? Não. Mas eu estou focada nisso nesse momento. Diz aqui sobre Abraão, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Gente, quando a gente crê, eu vou usar uma expressão só para vocês entenderem. Mas eu acho que a gente deixa Deus tão assim naquilo, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que dar essa bênção para a Patrícia. Meu Deus, ela crê tanto, não tem como não dar. Meio que a gente pressiona Deus com a nossa fé. É difícil, gente? É. Por isso que nós temos que nos alimentar da fé todos os dias. Por isso que nós temos que trazer a esperança, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso que nós não podemos andar em roda de escarnecedor. Por isso que no nosso trabalho nós temos que ser crente, do mesmo jeito que a gente quer ser na igreja. Por isso que a gente tem que escutar músicas que nos levam a Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os ambientes que a gente anda e conversa. Por quê? Porque a gente tem que fortalecer o espírito e não a carne. Senão você vai andar em fé? Vai? No máximo na expectativa. Que é o quê? Aquilo que você pode fazer, não o que o Deus pode fazer.
Expectativa é diferente de fé. Expectativa está naquilo que você faz, na sua possibilidade, na sua probabilidade. A fé está naquilo que Deus quer fazer para você. Entenderam a diferença? Você tem que ver com certeza que Deus irá fazer. Temos que ver certos da intervenção de Deus. Você recebe aquilo que você espera receber, onde há visão, há provisão. 3, espere como? Declarando as verdades de Deus. Número 23, 19 diz, Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Gente, Deus não mente nunca. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer, não tem a possibilidade dele não fazer, não existe. Dosvan, não existe a possibilidade de Deus não fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Agora tome cuidado. Tome cuidado. Quando você escuta profecias que não vêm de Deus. E tem aquilo como uma verdade na sua vida. E pode se machucar muito. E aí você fica frustrado, mas Deus falou que eu ia casar com ele. E o ele casa com outra ela. Mas Deus falou, não, quem falou foi um profeta. Mas o profeta é de Deus, gente. A gente tem profeta em casa, glória a Deus por isso. Então, toma cuidado por onde você anda. Deus já colocou um profeta. Não que a gente não possa escutar, eu tenho outros amigos profetas, mas tome muito cuidado. Peça a Deus discernimento de espírito. Para que você não sofra com algo que você não precisa sofrer. Deus usou o profeta para orientar o general Naamã. Ele chegou a questionar o como de Deus. Como? Como que eu vou entrar nesse rio sujo? Como que vai ser desse jeito? Por que não clamou dos céus e veio? Não. O como de Deus foi aquele, ó. Mergulhe aí 7 vezes nesse rio. Mas você não vai vir falar comigo? Não. A orientação é, mergulha 7 vezes nesse rio aí. Mas na hora que foi confrontado, ele creu que haveria verdade naquela orientação. Por causa da forma, o general simplesmente virou as costas e ia embora. E poderia perder o milagre de sua vida se não fosse seus servos dizendo, faz, pai. Vai lá, faz. Não é difícil, não. Mergulhe aí. Se fosse difícil, você não ia fazer? E ele obedeceu e viveu o milagre. Deus, Ele não mente. Nós temos que crer na palavra que vem dEle. Agora, a gente não pode apertar a Deus, porque Naamã, ele quase teve um erro de percurso. Mas ele quase teve um erro de percurso porque ele não conhecia Deus. Ele conheceu a Deus nesse episódio. Quantas vezes a gente que conhece a Deus, que teve livramento, teve milagre, teve escape, mas por causa das nossas emoções, né, Cleia? Nós duvidamos do que Deus vai fazer na nossa vida. Tem horas que, gente, nossa, a gente viveu experiências tão grandes, tão fortes, tão milagrosas, tão poderosas. E por um momento de emoção, a gente duvida. E tem certas promessas, gente, que não precisa de profeta, não. Não precisa de profeta, não. Nós, nossa casa, serviremos a Deus. Todos vão servir. Querendo ou não, eles vão servir. Eu olho para meus irmãos rodando aí pelo mundo, coitado deles, vão servir. Eles são promessa de Deus na nossa vida. Ah, dízimo e oferta protege e prospera? Protege e prospera. Não precisa de profeta para falar isso, não. O que está na Bíblia é só você viver. É só você crer. É só você andar na presença de Deus que dá tudo certo. Sabe, agora, esse homem, ele teve um momento dele de dúvida, de crítica. Por quê? Porque, puxa, ele não conhecia Deus. A gente tem que dar um descontinho para ele aqui. Só que a gente. Agarre-se, na verdade, de Deus, não no que você está vendo.
Você precisa dar expectativa, porque ela gera a energia que você precisa. O que o diabo lança na sua cabeça é uma rajada de mentiras, porque Deus é a verdade. E ele tenta roubar a verdade o tempo todo, porque o diabo, é a mentira. Então ele joga mentiras na sua mente, porque ele sabe que você tem promessa e as palavras de Deus não voltam vazias. Então ele fica o quê? Investindo na sua mente. Para implantar em você, sabe o quê? Incredulidade. Um dia você crê, outro dia você não crê, um dia você crê, outro dia não crê. Olha o que a Bíblia fala para você que age dessa maneira. Gente, vamos conectar aqui. Olha o que a Bíblia fala sobre pessoas inconstantes. Pessoas que uma hora creem, outra hora não creem. Uma hora é crente, outra hora é questionador. Olha o que a Bíblia fala. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Não pense você que vai receber alguma coisa de Deus se ficar duvidando. Deus não se agrada disso. Quem gera essa incredulidade em nós é Satanás. Incredulidade é um bloqueador que quer destruir sua vida. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora fala, uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa. Para com isso. Para com isso. A gente tem que aprender a viver com ou sem o milagre. Se Deus não quiser dar o milagre, Ele não vai dar. E acabou. E a gente vai continuar firme na presença dEle. Essa é a grande verdade. Só que aquilo que Ele falou, Ele não retira, não. Ele vai fazer. Só que essa inconstância é uma arma de Satanás, gerando dúvida, incredulidade. Gente, você não é coitadinho porque o milagre ainda não chegou. Ele vai chegar no tempo certo. Só que isso não nos dá direito de duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, jogado de um lado para o outro. Sabe, eu tinha uma ovelha, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu tinha uma ovelha que era o seguinte. Ela era crente, ela é crente. Serva de Deus, ela servia fielmente na igreja, era obreira. Só que o marido dela não queria saber de nada de Deus. O marido dela era um doidaço, assim, um cara ligado com um negócio de desenhos. Cara, era assim, um cara se conectava, eu acho, até com um disco voador. O cara era... Não, vocês estão achando que eu estou brincando, não é verdade. O cara doidaço. E aí, o que aconteceu? Ela queria muito que esse marido dela se convertesse. Ela era aquela que chegava bem cedo da igreja, fazia tudo, cuidava de tudo, bem serva mesmo. E aí começou a ter um curso de casados na igreja. Aí o que ela fez? Ela foi fazer o curso e ela colocou uma cadeira vazia do lado dela e ninguém podia sentar naquela cadeira. Ela também era da intercessão e eu era, então eu ia cedo para orar pelo culto, né, na igreja junto com ela e tal, e eu sempre orava e dava uma palavra para ela. Olha, seu marido vai se converter, ele vai ser mais crente que você. Ele vai ser mais crente que você. E, poxa, olhando para aquele cenário, não tinha expectativa nenhuma, né? E aí ela fez o curso, gente, todinho de casais, com uma cadeira vazia do lado dela. E ela ficava lá, ela ficava declarando que um dia ele estaria do lado dela. Gente, vou falar uma coisa. A Bíblia não fala que nós, nossa casa, serão salvos? Esse dia chegou. Esse homem se converteu. Sabe, a esperança dela se cumpriu. E foi interessante que ele ficou mais crente que ela. Ele chegava mais cedo, ele é aquele crente chatinho, aquele crente bem enjoado, que ficava no nosso pé o tempo todo. E ele realmente teve essa conversão. E eu via ela, gente, eu vi por anos isso. Ela foi minha ovelha há muitos anos.
E eles se tornaram um casal cheio assim de Deus, um casal super crente mesmo. Aconteceu, sabe? E eu te pergunto, o que você está crendo? Hoje, qual é o seu maior desafio? Qual é a sua maior luta? No que você está crendo? Nas verdades de Deus ou nas mentiras do diabo? A gente tem que aprender a fazer ato profético. Eu faço ato profético desde que eu me converti. Já comi semente de uva para ficar grávida e fiquei. Já fiz tanto ato profético, eu creio em tudo. Isso é bom, que gera em nós a expectativa do milagre que está chegando. Quarto, espere mesmo diante das adversidades. Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim vai se levantar em meu favor. Esse versículo ele é muito propício para nós hoje aqui no Brasil, né? Nós sabemos que nosso Redentor vive. E, por fim, ele vai se levantar em nosso favor, gente. Por pior que nós estejamos vivendo, nós temos que ter certeza que o melhor vai acontecer. Sabe, para de achar que os tempos estão difíceis, o cenário está muito ruim, e aí, então, por causa disso, você não vai ver promessa. Não existe isso no reino de Deus. Isso é reino do homem. Sabe, o fato de haverem obstáculos não quer dizer que Deus foi surpreendido. Gente, vocês acham que Deus não sabia que nós iríamos enfrentar a crise política, econômica, e moral e tudo que nós estamos vivendo? Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Deus já sabia que você ia falhar em alguma área da sua vida, mesmo assim Ele te deu as promessas que te deu. Deus já sabia todas as lutas que nós passaríamos e mesmo assim Ele nos deu todas as promessas que nós temos. Deus ele não está nem aí com o cenário, sabe, esse cenário adverso de luta, de dificuldade, sabe, mesmo diante das adversidades, pode esperar crendo que Ele vai fazer. Pode esperar, sabe, que tem horas que eu olho assim, olho para um lado, olho para o outro, e falo, só Deus mesmo, porque eu estou sozinha. Eu estou sozinha. Eu falo, então é agora que vai acontecer, porque não tem mais ninguém. Só pode ser Ele. Jeremias 29:11, porque diz que é o versículo da minha vida, né? Eu falo muito nele. Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, Sandra, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Repete comigo esse versículo colocando o seu nome. Vamos lá, gente, juntos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Fala o seu nome. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Mais um versículo para ficar no seu coração. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe quando você está esperando? Sabe o que está acontecendo? Sabe, Eliane, você está esperando? Deus está trabalhando. A Bíblia fala que desde a antiguidade nunca existiu, nunca vai existir um Deus que fica trabalhando para aqueles que nele esperam. A gente precisa esperar sim. A gente precisa esperar crendo em qualquer situação. Sabe, 2025 acabou. E o que você vai viver em 2026? Qual vai ser a sua jornada? Como é que vai estar seu coração? O que você vai viver? Você vai pegar as promessas, você vai chegar, vai se vestir delas. Você vai falar, Senhor, eu falhei em 2025. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que tenham que fazer essa oração. Senhor, me perdoe. Eu desisti em 2025. Eu duvidei. Eu entrei no caos da incredulidade. Eu passei tanta dificuldade que eu questionei, Senhor. Eu desisti em 2025, mas eu quero acertar isso para viver em 2026. Porque Deus, Ele só quer de nós que nós venhamos esperar com a fé nele.
A expectativa é boa para gerar em nós uma energia, mas o que vai realizar não é a expectativa no que você vai fazer, no que você pode fazer, mas é a fé que você tem no Senhor para fazer. E o modo vai ser dele. Não questione o modo, porque o modo está dentro da expectativa daquilo que você projetou, porque você criou a probabilidade. Você falou, vai ser assim, assado, desse jeito, desse tempo, com essa pessoa, dessa cor, com essa roupa, com esse desodorante. Mas não é isso que Deus quer, porque isso é expectativa do que você plantou e planejou. Mas Ele quer gerar em você a fé que faz você esperar nele, independente de qualquer situação. Sabe, as coisas podem ter saído do seu controle. Mas se você estiver no centro, na vontade de Deus, você está exatamente no controle de Deus. Quero que você feche os seus olhos nesse momento.